Alô, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Narciso, profissional de Educação Física da Fundação Municipal de Esportes. Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim dar mais uma dica. Nesse momento difícil que nós estamos passando, que tem muita gente se exercitando em casa. Então eu vim dar uma dica bem bacana. 2 testes bem simples, ok? Que vão estar relacionados. Ao seu peso e à sua altura. E o outro teste vai estar relacionado à relação da medida da sua cintura e do seu quadril. Vocês podem utilizar, por exemplo, vocês devem ter uma balança em casa, vocês precisariam do que nós chamamos de um altímetro, só que vocês não tendo, utilizem a parede. Pegue uma fita métrica e utilize a parede, monte um altímetro para que você possa saber a sua estatura exata. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, aí já é uma outra relação. É a relação cintura-quadril. Tá? Depois eu vou falar para vocês a importância dessas medidas. Então, nessa relação cintura e quadril, nós vamos precisar exclusivamente da trena ou da fita métrica. Se você não tem uma trena dessa, igual a do professor aqui, não tem problema, vocês podem utilizar a fita métrica. Então vocês farão uso de 2 medidas de perimetria. São 2 medidas. Uma da cintura e outra do seu quadril. Tá? Lembrando o seguinte, que tanto no primeiro teste quanto no segundo teste, vocês deverão fazer cálculos simples. Bom, com relação à primeira medida e à segunda medida, as duas fazem parte, tá, de uma avaliação de composição corporal. Ou seja, vocês vão conhecer como é que vocês vão estar em termos estruturais. Professor, existem testes mais complicados, testes que de repente vão fazer uma avaliação mais objetiva? Sim, existem, mas nós estamos em casa, de repente não vamos ter acesso ao professor de maneira direta. Então, por isso que eu estou passando isso para vocês, para que vocês possam ter esse controle em casa, tá? Importante ressaltar que ambos os testes, eles vão estar relacionados ao que nós chamamos de aptidão voltada para a saúde. Tá? Então, nós temos a aptidão física, que é relacionada à alta performance, né, aos atletas, né, que tem os seus testes correspondentes, e nós temos exatamente como mensurar a nossa aptidão física relacionada à saúde. Então, quando se fala em aptidão física relacionada à saúde, nós vamos estar preocupados em 2 pontos. Prevenção de doenças. 2, promoção da saúde. Agora, nesse momento, eu vou estar direcionando somente esses 2 testes, que vão estar relacionados à composição corporal, vão estar ligados à composição corporal. Bom, vamos agora falar sobre as primeiras medidas. As primeiras medidas, elas vão estar diretamente ligadas ao que nós denominamos de índice de massa corporal. Ou seja, vocês irão encontrar aí resultados onde você vai detectar a distribuição do seu peso corporal pela sua estatura, tá? Então nós vamos precisar da balança para medir o seu peso corporal em quilogramas e vamos precisar do estadiômetro ou de uma fita métrica colocada na parede para que você possa achar a sua estatura em metros e centímetros. Com base nessas 2 medidas, nós vamos jogar numa fórmula e vamos achar o resultado final. Vamos lá. Olha só, para facilitar. Índice de massa corporal. Eu vou precisar, olha só a formulazinha aqui que vocês vão utilizar, tá? O peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então eu vou usar como exemplo, tá? Que eu vou dizer para vocês que não é o meu exemplo, não é o meu peso e não é a minha estatura. Então tá aqui, 80,9 quilogramas, que é exatamente o peso que eu estou utilizando para o exemplo, e a estatura do indivíduo, né, que eu estou utilizando para exemplo, que tem 1,68 m.
Então, o que eu preciso fazer? Simples. Eu vou pegar o peso e vou dividir pela altura ao quadrado. Só tem um detalhe. Como que eu acho a altura ao quadrado? A altura ao quadrado, logicamente, tem gente aí que já sabe como achar a altura ao quadrado, mas mesmo assim eu vou explicar. Então, na altura ao quadrado, eu vou colocar 1,68 e multiplicar por 1,68. Então, o resultado dessa multiplicação, eu vou exatamente colocar na parte de baixo da divisão. Vamos lá, vamos fazer os cálculos agora do IMC dessa figura aqui, tá? Então vamos nessa. A altura ao quadrado, como eu falei para vocês, é a altura dele multiplicada pela altura dele, tá? Então 1,68 vezes 1,68. Então eu já fiz meu cálculo aqui, deu 2,8224. Aí o que vai acontecer? Qual é a fórmula do IMC? Não é peso pela altura ao quadrado? Então, vou colocar o peso, 80,9, e vou dividir por 2,8224, que foi o resultado da minha altura ao quadrado. Perfeito? Fazendo o cálculo, eu chego exatamente a este resultado, tá? 28,66, ou 28,7 quilogramas por metro quadrado. Tá? Então, esse é o meu resultado, ou seja, é o meu IMC, meu índice de massa corpórea. O que isso quer dizer? É a distribuição desses 80,9 em termos de quilograma pela minha estatura, 1,68. Então, nós teremos aí este índice que nós vamos lançar numa tabela. E nós teremos uma classificação. Bom, já que vocês já descobriram o meu IMC, né? Esse valor aqui, ela entra numa tabela. Então, nós temos deficiência de peso. Então, se a pessoa tem um IMC abaixo de 18,5 kg por metro quadrado, tá? Isso é uma deficiência de peso. Isso também é preocupante. Aí nós temos os valores normais. É aquilo que a gente precisa estar numa situação normal de distribuição desse peso pela estatura. Então, na tabela, o normal vai de 18,5 até 24,9 kg por metro quadrado. Já deu para vocês observarem que eu não estou dentro da normalidade, correto? Muito bem. Então isso serve de quê para mim? Isso é um sinal de alerta. O sinal vermelho, excesso de peso, vai de 25,1 a 29,9 kg por metro quadrado. Muito bem. Aí a coisa começa a ficar mais vermelha ainda, que é exatamente quando a gente entra na faixa da obesidade. A obesidade tem 3 classes. Na classe 1, que vai de 30 a 34,9. A classe 2, de 35 a 39,9. Tá? E aqui, que é o ápice, onde nós não poderíamos, né, onde de repente você não pode estar, eu não poderia, eu não posso estar, que é exatamente, tá, a classe 3, que é igual ou acima, né, superior a 40 kg por metro quadrado. Então, gente, o meu objetivo nesse primeiro momento, eu espero que eu tenha alcançado, que é exatamente mostrar para vocês a importância desse índice de massa corpórea. Já que agora vocês já entenderam como medir e calcular o seu IMC, eu vou colocar para vocês as imagens de como vocês podem usar os instrumentos para pesar e para medir a sua estatura.
Agora nós iremos falar do outro teste, que é o que nós chamamos de RCQ, relação cintura-quadril. Trata-se de uma relação que serve de prognóstico para os problemas que a obesidade acarreta no nosso organismo, principalmente os problemas cardíacos. São duas medidas bem simples, que é exatamente o perímetro, a medida da cintura e a medida do quadril, que vocês podem utilizar através de uma trena, ou você não tendo essa trena, poxa, eu estou em casa, eu não tenho acesso ao meu professor, não tem problema, vamos pegar a fita métrica. O importante é que nós tenhamos a capacidade de estar medindo tanto a cintura quanto o quadril e depois fazendo o cálculo que eu vou ensinar para vocês. O índice, ao final desse cálculo, ele é extremamente importante, assim como o IMC. Então, os problemas cardíacos, a diabetes tipo 2, né, a hipertensão. Então, são vários problemas que, através de um simples teste, nós podemos acender, né, o sinalzinho de alerta. Para que vocês possam fazerem as medidas corretamente, vocês têm que prestar atenção nas imagens que eu vou colocar e, posteriormente, vocês deverão pegar o resultado tanto da medida de cintura quanto da medida de quadril, tá? E jogar na fórmula. A fórmula é cintura dividido pelo quadril. Vamos a um exemplo, né? Deixa eu primeiro passar para vocês aqui a relação cintura-quadril, a fórmula cintura dividido pelo quadril. Então vocês vão usar a fita métrica ou a trena, vão achar os valores e eu, né, estou usando esse exemplo. Então, 1,04 centímetros de cintura e 1,04 centímetros de quadril. Feito isso, eu jogo na fórmula e eu vou ter um resultado igual a 1. O que eu faço com esse resultado agora? Eu vou também para uma tabela de classificação. Então, o resultado daqui, relação cintura-quadril, o resultado foi 1. Tá? Então, quando esse resultado, vamos pegar esse resultado 1 agora e vamos jogar na classificação. Risco para a saúde alto. Homem, quando essa medida está superior a 0,94. Então, nós já podemos observar que este resultado, que deu 1, e o exemplo foi tirado exatamente de um homem, então eu sei que este resultado, ou seja, que este homem já está no risco, já tem um risco alto em termos de saúde, por conta exatamente dessa relação cintura-quadril. Muito bem. Para a mulher, quando a medida for superior a 0,82, isso quer dizer que, com base no resultado, acima de 0,82, a mulher vai estar exatamente no risco elevado de saúde. Aí nós temos, dentro ainda dessa tabela, para os indivíduos acima de 60 anos. Ou seja, aqueles indivíduos que têm de 60 a 69 anos, tem uma tabela específica, um valor específico. Então, homens, quando a medida der acima de 1,03, passa a ter um risco alto em termos de saúde. Na mulher, superior a 0,90. Então, quando o RCQ estiver acima de 0,90 para as mulheres, é porque ela está com um risco elevado em termos de saúde. Esses dois testes que eu passei para vocês têm como objetivo principal a prevenção e, consequentemente, a promoção de saúde. E isso me leva a pensar que eu preciso
buscar ajuda no profissional de educação física, através dos exercícios físicos, bem direcionados, bem orientados, bem elaborados, para que eu possa promover a saúde para o meu corpo, para o meu organismo. Espero que com essa orientação eu possa ter contribuído na prevenção de futuros problemas e na promoção de saúde. Então vamos nos exercitar, vamos buscar estar ativos, botar essa máquina que é o nosso corpo em constante funcionamento. Um grande abraço, até o próximo encontro.